Ela saiu de casa debaixo de chuva, com o coração destruído pela traição, sem imaginar que aquela dor a levaria ao maior recomeço da sua vida. Clara sempre acreditou que tinha construído uma vida bonita. A casa onde morava com Marcelo não era luxuosa, mas era aconchegante. As cortinas claras balançavam suavemente com o vento que entrava pela janela da sala, e o cheiro de café fresco costumava preencher as manhãs. Ela gostava daquela rotina. Acordava cedo, preparava o café, arrumava a casa, esperava o marido chegar no fim do dia. No começo, Marcelo era exatamente o homem que ela sempre sonhou. Atencioso, carinhoso, cheio de planos. Ele falava sobre o futuro com brilho nos olhos. Um dia vamos morar em um lugar tranquilo, talvez uma casa no campo, cercada por árvores e flores. Clara sorria sempre que o ouvia. Ela acreditava em cada promessa. Durante anos, fez daquela casa um lar. Escolheu cada detalhe com carinho. As flores na mesa, os porta-retratos na estante, a manta sobre o sofá. Tudo carregava amor. Mas aos poucos, Marcelo começou a mudar. As mensagens no celular se tornaram constantes. As chegadas tarde da noite passaram a ser frequentes. As desculpas também, mas muito trabalho. Reunião de última hora. O trânsito estava horrível. Clara tentava acreditar. Queria acreditar. Mas o coração de uma mulher percebe o que os olhos ainda não viram. O carinho diminuiu. Os abraços ficaram raros. As conversas passaram a ser frias e curtas. Mesmo assim, Clara insistia. Porque amava. Porque acreditava que era apenas uma fase. Até aquela tarde. O céu estava cinzento e uma chuva fina começava a cair quando Clara voltou mais cedo para casa. Ela segurava uma pequena sacola com ingredientes para preparar. O prato favorito de Marcelo. Queria surpreendê-lo. Ao abrir a porta, estranhou o silêncio. A casa estava parcialmente escura. A bolsa escorregou de sua mão quando ouviu vozes vindas do quarto. Uma voz feminina. O coração disparou. As mãos começaram a tremer. Ela caminhou lentamente pelo corredor, sentindo cada passo mais pesado que o outro. Quando empurrou a porta do quarto, o mundo pareceu parar. Marcelo estava ali, com outra mulher. O sorriso no rosto dele desapareceu no mesmo instante. Clara ficou imóvel. Por alguns segundos, o silêncio foi ensurdecedor. A sacola caiu no chão. Os tomates rolaram pelo piso. As lágrimas surgiram antes mesmo de qualquer palavra. Clara, Marcelo tentou dizer, mas ela deu um passo para trás. Não! Sua voz saiu fraca, quase sem ar. Ela olhava para os dois, sem conseguir acreditar. Tudo aquilo parecia um pesadelo. As promessas, os planos, os anos vividos juntos, tudo se despedaçando diante dos seus olhos. Marcelo se levantou tentando se aproximar. Eu posso explicar. Clara riu, um riso de dor. Explicar o quê? O que ainda existe para explicar? Ele abaixou o olhar. Então veio a frase que rasgou seu coração. Eu não te amo mais, Clara. As lágrimas escorreram sem controle. Ela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A outra mulher pegou a bolsa e saiu apressada do quarto, deixando Clara e Marcelo sozinhos. Mas nada daquilo importava. A dor já havia sido causada. Marcelo passou a mão no rosto, impaciente. Já faz um tempo que isso acabou para mim. Cada palavra era como uma ferida. Clara olhou ao redor. A cama que um dia representou amor. Os retratos na parede. As lembranças de uma vida inteira. Tudo parecia estranho. Vazio. Sem dizer mais nada, ela foi até o guarda-roupa. Pegou uma mala antiga, colocou algumas roupas, documentos e o pouco dinheiro que tinha. Marcelo a observava em silêncio, sem pedir desculpas, sem arrependimento. Isso doeu ainda mais. Na porta, Clara parou por um instante. Olhou para a casa uma última vez. A casa que um dia foi lar. Agora era apenas um lugar cheio de dor. Do lado de fora, a chuva já caía forte. Clara entrou no carro com as lágrimas misturadas à água que escorria pelo rosto. Ligou o motor.
e partiu sem rumo, sem saber que aquela estrada a levaria para o maior recomeço da sua vida. Já anoitecendo, ela avistou uma fazenda antiga e aparentemente abandonada. A casa era simples, de madeira envelhecida pelo tempo, com parte da cerca caída e o portão enferrujado. Mas havia algo ali. No quintal, alguns pés de manga, goiaba e laranja ainda resistiam. Ao lado da casa, uma pequena horta quase morta lutava para sobreviver. Alguns pés de alface murchos, tomates pequenos, folhas secas balançando ao vento. Clara sentiu como se aquele lugar fosse o reflexo dela mesma. Machucado, esquecido, mas ainda vivo, sem ter para onde ir, ela entrou na casa. Passou a noite ali, enrolada em um cobertor velho que encontrou em um armário. Na manhã seguinte, a luz do sol entrando pelas frestas trouxe uma sensação diferente. Pela primeira vez, Clara sentiu paz. Ela decidiu ficar, pelo menos por alguns dias. Os dias viraram semanas. Clara limpou a casa, consertou as cortinas, varreu a varanda, lavou o chão de madeira. Depois foi para o quintal. Cuidou da horta, regou as plantas, podou os galhos secos, replantou sementes. Aos poucos, a fazenda começou a ganhar vida novamente. E sem perceber, Clara também. Seu sorriso voltou devagar. Certa manhã, enquanto colhia algumas folhas de alface, ouviu o som de um carro se aproximando. Seu coração disparou. Do carro desceu um homem jovem, alto, de olhar cansado, mas gentil. Ao lado dele, uma menina de cerca de 6 anos segurava uma boneca. O homem observou a casa em silêncio. Surpreso com a transformação, cerca havia sido levantada. A varanda estava limpa. As janelas, antes cobertas de poeira, agora brilhavam sob a luz do sol. Ele franziu a testa, claramente surpreso. Ao lado dele, uma menina pequena, de cerca de 6 anos, desceu segurando uma boneca de pano. Clara sentiu um frio no estômago. Por um instante pensou em correr, mas ficou parada. O homem caminhou até a varanda, observando-a com curiosidade, porém sem agressividade. "Quem é você?" Perguntou com a voz firme. O que está fazendo aqui?" Clara segurou as mãos uma na outra, nervosa. Me desculpe." Sua voz falhou. "Eu não queria invadir." Ele olhou ao redor mais uma vez. "Você está sozinha? Tem mais alguém com você?" A pergunta a fez lembrar imediatamente do marido, da casa, da traição, da chuva naquela noite. Ela respirou fundo. Os olhos já começaram a marejar. "Estou sozinha", respondeu baixo. O homem a observou em silêncio, esperando que ela continuasse. Clara abaixou o olhar. "Meu nome é Clara. Eu fui traída pelo meu marido." A pequena menina ficou quieta, olhando para ela com curiosidade inocente. Clara continuou, a voz tremendo. "Eu cheguei em casa e encontrei ele com outra mulher. Ele disse que não me amava mais, que tudo tinha acabado." O homem suavizou a expressão. "Eu saí sem rumo. Dirigi por horas naquela noite. Estava chovendo muito. Quando vi essa casa, parecia abandonada." Ela apontou para o quintal. "Só queria um abrigo por uma noite. Mas quando amanheceu, vi que ainda havia vida aqui. As árvores, a horta lutando para sobreviver." Clara respirou fundo. Esse lugar parecia comigo naquele momento. O homem a encarava em silêncio. Ela continuou. "Então comecei a limpar, a arrumar, cuidar da terra. Não sabia para onde ir, só precisava de um tempo até encontrar um rumo." Seus olhos se encheram de lágrimas. "Mas se essa casa for sua, eu posso sair agora mesmo." Ela deu um passo para trás. "Eu nunca quis tomar nada de ninguém. Só precisava de um lugar seguro." O homem permaneceu alguns segundos em silêncio. Seu olhar passeou pela varanda limpa, pelas flores renascendo perto da janela e pela horta verde ao lado da casa. A pequena menina sorriu. "Papai, ela deixou a casa bonita." A fala da criança quebrou a tensão. O homem então suspirou. "Meu nome é Daniel", disse agora com a voz mais suave. "Essas terras eram dos meus pais." Clara sentiu o coração apertar.
Me desculpe. Eu vou arrumar minhas coisas. Ela se virou para entrar, mas Daniel a interrompeu. Espere. Clara parou. Daniel olhou para a casa emocionado. Depois que meus pais partiram, eu não consegui voltar aqui. Esse lugar guarda as lembranças mais bonitas da história deles. Seus olhos encontraram os dela. Mas você fez algo que eu não tive coragem de fazer. Clara ficou em silêncio. Você trouxe vida de volta para esta casa. A menina se aproximou de Clara. Eu sou Sofia, disse sorrindo. Daniel então falou, surpreendendo-a. Se quiser, pode ficar. Clara arregalou os olhos. Como? Cuide daqui. Cuide da casa, da horta, das árvores. Ele fez uma pausa. E até encontrar seu rumo, este lugar pode ser seu abrigo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Clara. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida ainda guarda um novo começo. Nos dias seguintes, Clara ainda custava a acreditar no que havia acontecido. Todas as manhãs, ao abrir a janela e ver o sol iluminando a fazenda, lembrava das palavras de Daniel. Até encontrar seu rumo, este lugar pode ser seu abrigo. Aquelas palavras aqueceram algo dentro dela. Pela primeira vez, ela não se sentia sozinha. Clara continuou cuidando da casa com carinho. A varanda ganhou vasos de flores. A horta começou a ficar verde novamente. Os pés de manga e goiaba, antes esquecidos, voltaram a dar frutos. Alguns dias depois, no fim da tarde, o som do carro de Daniel voltou a ecoar pela estrada de terra. Desta vez, Clara não sentiu medo. Ao abrir a porta, encontrou Sofia correndo em sua direção. Clara! A menina gritou, abraçando suas pernas. Clara sorriu, surpresa com o carinho. Daniel vinha logo atrás com um sorriso discreto. Ela insistiu que queria vir ver como estava a horta. Sofia levantou a boneca. E eu trouxe a Luna para conhecer a fazenda. Clara riu pela primeira vez em muito tempo. Naquela tarde, Sofia correu entre as árvores, enquanto Clara e Daniel conversavam na varanda. No começo eram conversas simples, sobre a casa, sobre as frutas, sobre o que ainda precisava ser consertado. Mas aos poucos as conversas foram ficando mais profundas. Daniel contou que havia perdido a esposa há 3 anos. Sua voz ficou baixa ao falar. Depois que a Laura se foi, eu me afundei no trabalho. Só tentava ser forte pela Sofia. Clara sentiu a dor na voz dele. Havia tristeza ali. Uma tristeza que ela conhecia bem. Ela então contou um pouco mais sobre a traição, sobre como se sentiu perdida ao sair de casa naquela noite. Daniel a ouviu com atenção, sem julgamentos, sem pressa. Pela primeira vez, Clara sentiu que alguém realmente a enxergava. As visitas passaram a ser frequentes. Daniel começou a ir à fazenda 2, 3 vezes por semana. Às vezes levava ferramentas para arrumar a cerca. Outras vezes levava mudas novas para a horta. Sofia adorava ajudar Clara. As duas plantavam juntas, com as mãos sujas de terra e risadas espalhadas pelo quintal. Quando eu crescer, quero morar aqui também, dizia a menina. Clara sentiu o coração aquecer. Sem perceber, aquela casa vazia começou a se transformar em lar. Certa manhã, Daniel apareceu mais cedo. Clara estava tentando levantar um balde pesado de água perto do poço. Antes que ela conseguisse, ele segurou o balde por ela. As mãos dos dois se tocaram. Por um instante, o tempo pareceu parar. Clara levantou os olhos e encontrou o olhar dele. Profundo, calmo, gentil. Daniel soltou um sorriso leve. Você não precisa fazer tudo sozinha. A frase mexeu profundamente com ela, porque durante muito tempo ela precisou fazer exatamente isso. Fazer tudo sozinha. A partir daquele dia, Daniel passou a ajudá-la ainda mais. Consertou uma janela quebrada, pintou a varanda, reforçou a cerca. À noite, os 3 às vezes se sentavam do lado de fora para ver o céu. Sofia deitava a cabeça no colo de Clara enquanto Daniel observava em silêncio. O vento passava suave entre as árvores. Era paz. Uma paz que Clara achava que nunca mais sentiria.
E aos poucos, algo começou a nascer entre ela e Daniel. Não foi de repente, foi nos pequenos gestos, no cuidado dele, no sorriso tímido, no olhar demorado, na forma como Sofia já a tratava como parte da família. Em uma tarde de chuva leve, Sofia dormiu no sofá depois de brincar. Clara foi cobri-la com uma manta. Quando se virou, encontrou Daniel parado na porta observando a cena. Os olhos dele estavam cheios de emoção. "Ah, ela gosta muito de você." "No Dedé," ele disse. Clara sorriu. "Oh, eu também gosto muito dela." Daniel se aproximou devagar. "E eu gosto de ver você aqui." O coração de Clara acelerou. O silêncio entre os dois ficou carregado de sentimentos que nenhum dos dois ainda tinha coragem de dizer, porque ambos carregavam feridas. Mas entre as flores renascendo no quintal, algo também renascia dentro deles: o amor. Os dias na fazenda seguiam cada vez mais leves. A casa já não parecia mais abandonada. As flores na varanda haviam desabrochado. A horta estava verde e cheia de vida. Os pés de fruta balançavam ao vento, carregados. E Clara também havia florescido. Naquela tarde, o céu estava pintado em tons dourados pelo pôr do sol. Sofia corria pelo quintal perseguindo borboletas perto dos pés de goiaba, enquanto Daniel terminava de consertar uma parte da cerca. Clara apareceu com 2 copos de suco fresco de laranja. "Você merece uma pausa", disse, entregando um dos copos. Daniel sorriu. "Então isso é recompensa pelo trabalho?" Clara riu. "Talvez." Os dois ficaram lado a lado, observando Sofia brincar. O silêncio entre eles já não era desconfortável, era acolhedor. Daniel olhou para Clara. O vento balançava os cabelos dela e a luz do fim da tarde deixava tudo ainda mais bonito. Sabe," ele disse em voz baixa, "essa casa nunca esteve tão viva." Clara o olhou. "Nem eu." Os olhos dos dois se encontraram. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Daniel se aproximou devagar. Clara sentiu o coração acelerar. Era como se o mundo inteiro tivesse silenciado ao redor. Então, com delicadeza, ele tocou o rosto dela. O gesto foi suave, cheio de cuidado, como se temesse machucá-la. Clara fechou os olhos por um instante. E então aconteceu. Daniel a beijou. Um beijo calmo, doce, cheio de sentimento. Não era apenas um beijo. Era a confirmação de que ambos estavam prontos para recomeçar. Quando se afastaram, Clara sorriu emocionada. Mas a paz duraria pouco. Na manhã seguinte, enquanto Clara regava a horta, ouviu um carro parar bruscamente diante da casa. O coração dela gelou. Ao olhar para o portão, sentiu as pernas enfraquecerem. Era Marcelo, seu ex-marido. Ele desceu do carro usando óculos escuros, camisa social e o mesmo sorriso falso que um dia ela acreditou ser amor. Clara ficou imóvel. "Oh, Clara, então era verdade." Ele disse olhando ao redor. "Ouvi rumores na cidade de que você estava morando em uma fazenda." Seu olhar percorreu a casa, a varanda arrumada, a plantação e as árvores carregadas de frutas. Havia algo estranho na forma como ele observava tudo. Não era saudade, era interesse. "Você está bem instalada, nem?" Ele comentou com um meio sorriso. Clara cruzou os braços. "O que você quer, Marcelo?" Ele se aproximou. Vim te buscar." A voz dele parecia ensaiada. "Acho que nós dois merecemos conversar. Talvez tentar de novo." Clara o encarou. Conhecia aquele tom. Não havia arrependimento sincero ali. Os olhos dele não estavam nela. Estavam na propriedade, na casa, na terra, na fazenda renovada. Ele continuou. "Olha esse lugar, Clara. Podemos reconstruir nossa vida aqui." Aquilo foi a confirmação. Ele não tinha voltado por amor. Tinha voltado pela fazenda. Antes que Clara respondesse, a voz firme de Daniel surgiu atrás dela. "Ela não está sozinha." Marcelo se virou. Daniel estava parado na porta da casa, com Sofia ao lado segurando sua mão. Sua postura era firme, protetora.
Sofia olhava Marcelo com curiosidade, mas permaneceu ao lado do pai. Daniel desceu os degraus lentamente, sem tirar os olhos dele. Ela já está acompanhada? Disse com a voz baixa, mas firme. Marcelo franziu a testa. E você é quem? Daniel parou ao lado de Clara. Sou o homem que esteve aqui quando ela precisou. Clara sentiu o coração aquecer. Marcelo soltou um sorriso debochado. Então foi rápido. Daniel manteve a calma. Rápido foi você perdê-la. O silêncio ficou pesado. Marcelo percebeu que não conseguiria intimidar ninguém ali. Mesmo assim, ainda lançou um último olhar para a casa. Você vai se arrepender, Clara. Antes que ele dissesse mais alguma coisa, Sofia apertou a mão de Daniel e deu um passo à frente. A Clara mora com a gente agora. A inocência da menina foi como um golpe final. Marcelo fechou a expressão. Sem dizer mais nada, entrou no carro e foi embora, levantando poeira pela estrada. Clara respirou fundo, sentindo as pernas tremerem. Daniel então virou-se para ela. Você está bem? As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de alívio. Porque agora ela sabia, nunca mais estaria sozinha. Marcelo entrou no carro e foi embora, levantando poeira pela estrada de terra. Clara ficou parada por alguns segundos, tentando acreditar que aquele capítulo finalmente havia se encerrado. Daniel se aproximou devagar. Agora acabou, disse ele com a voz calma. Sofia soltou a mão do pai e correu para abraçar Clara. Ele não volta mais, né? Clara se ajoelhou, acariciando os cabelos da menina. Não, meu amor. Agora está tudo bem. Daniel olhou ao redor, para a casa renovada, para a horta cheia de vida, para as árvores carregadas de frutos. Depois olhou para Clara. Esse lugar voltou a ser um lar. E eu não quero mais viver longe dele. Clara sentiu o coração acelerar. Daniel então segurou a mão dela. Nem longe de você. Na semana seguinte, Daniel trouxe algumas malas da cidade. Sofia entrou correndo na casa feliz. Agora a gente vai morar aqui de verdade. A menina escolheu o quarto com a janela virada para o pomar, onde podia ver os pés de manga e ouvir os passarinhos ao amanhecer. Daniel também se mudou para a fazenda. Aos poucos, aquele lugar deixou de ser apenas abrigo. Virou família. As manhãs começaram com cheiro de café fresco. Sofia correndo pelo quintal, Daniel consertando cercas, Clara colhendo verduras na horta. À noite, os três se sentavam na varanda para ver o céu estrelado. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentia paz. A dor da traição ficou para trás. Porque a vida, às vezes, nos quebra apenas para nos levar ao lugar certo. A fazenda que um dia parecia abandonada, agora transbordava amor. E o coração de Clara também. Quem diria que a mulher que chegou ali destruída encontraria não apenas um lar, mas a família que sempre sonhou? Comente. Se você acredita que, às vezes, a pior dor pode levar ao melhor recomeço.